bem, vamos aqui para o terceiro momento, tá? Do nosso culto. E aí a gente vai estar conversando agora a respeito, né? A respeito do texto bíblico. Estamos em João, no capítulo 6. Aqui em João, capítulo 6, versículo 1 a 21, a gente então tem o versículo 12. Lembrando que esse capítulo 6, ele inicia com... ele inicia falando sobre o sinal, né, do milagre de Jesus para mais de 5.000 pessoas. A gente já conversou sobre o que realmente já aconteceu. E agora aqui no versículo 12 diz assim: E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei pedaços que sobejaram para que nada se perca. Isso aqui a gente já esteve vendo, né, ontem, mas vale a pena a gente relembrar aqui esse texto, mostrando o seguinte: a preocupação de Deus, a preocupação de Jesus, né, talvez é uma maneira didática de orientar que não se deve ter desperdícios, tá? Dentro do reino de Deus, dentro da obra do Senhor. Nada de desperdícios. O desperdício, ela tem um sentido digamos, de desimportância, né? Não, aquilo não tem importância. Aquilo né? Não tem um valor em si. Então, o desperdício produz isso. E é o que Jesus está querendo chamar a atenção para eles. Não tem por que haver desperdícios, vocês devem evitar isso. E com isso, ele manda recolher, então, aqueles pedaços que foi percebido que sobrou, não é, de tanta gente. Outra coisa importante nisso é que não tinha por que jogar fora, né? É algo que nós podemos ter e levar para casa, se por acaso não comemos tudo, né? A gente levar para casa, a gente levar para as pessoas que precisam, mas não desperdiçar, não jogar fora, tá? Como provavelmente aconteceu, a ponto de Jesus, então, mandar que recolhessem, né, aquilo. Aí diz assim o versículo 13: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Isso chama atenção para o fato, né? Também, além de tudo que falamos ontem, chama atenção para o fato de que... Bom, lembramos ontem que quando Deus age, ele age de maneira perfeita. Algumas pessoas ficam assustadas, né, querendo saber se tem vida em outros planetas. Vida existe, porque existem muitos tipos de vida, muitas maneiras de existência, muitas, não é? Eu me lembro que eu estudei na escola, não é, de que havia o reino animal e o reino vegetal, tá? Eram 2 reinos. O restante era reino mineral, que esse não tinha vida, né? Naquela época não tinha, né? E assim por diante. Hoje já se sabe que até o reino mineral tem um tipo de vida. Já se sabe também que bactéria não é nem uma coisa, bactéria, vírus, não é nem uma coisa nem outra, né? Não é reino animal e nem é reino vegetal, mas é um outro tipo de vida. Então, em qualquer lugar do planeta, muito provavelmente, né, mesmo com as intempéries do planeta, ou muito quente ou pouco quente, há uma possibilidade grande de se encontrar vida. Agora, vida inteligente, o que é vida inteligente? Porque todas as vidas são inteligentes, todas. Agora, o que é uma vida considerada inteligente? É aquela que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por que essa é uma vida considerada inteligente? Porque ela tem a capacidade de não ser robô, ou seja, não ser orientada pelo instinto, né? Ela tem o instinto, pode dizer, corra, e você pode tomar a decisão, não vou correr, né? O instinto pode dizer, faça isso, e você pode dizer, não, eu não vou fazer. Entendeu? Essa é uma vida que não é robô. O robô, ela segue o que o instinto manda, enquanto que você não. Você tem a capacidade de dizer, não, eu não vou fazer isso, é uma decisão minha. Eu tomei a decisão, não vou fazer, né? Isso é que é ser imagem e semelhança de Deus. Então, esse tipo de vida, provavelmente,
você só encontra na Terra, provavelmente, tá? Na Terra. Então, quando fala aqui sobre sobrou muita comida, né, muito alimento, é a ideia de que quando Deus faz muito, Deus faz de maneira, não é, perfeita e grande, não é uma coisa limitada. Agora, no caso do universo, é uma prova disso, né? Para criar o homem, ele criou todo esse universo que cada vez mais está se expandindo, tudo em função do próprio homem, tá bom? Vamos ver aqui, vamos para a declaração doutrinária. Deixa eu ir aqui, deixa eu botar aqui o que é que a gente vai ver da declaração doutrinária, né? Vamos ver aqui, cadê? Declaração doutrinária. Nós estamos falando sobre Deus Pai, tá? E aqui tem os vários pontos que nós já vimos sobre Deus Pai e a gente vai estar desenvolvendo um que diz assim: aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele crerem, né? E nele creem, são feitos filhos de Deus, tá? Filhos de Deus. Também é um linguajar, não é? Um linguajar judaico, tá? É um linguajar próprio daquela prepotência judaica. Deus é o nosso Pai, nós somos os filhos, nós somos os amados, nós somos isso, nós. Então a gente aproveitou isso, não há nada de errado com isto, porém o sentido que a gente der a isso é que, né, vai ser prejudicial ou não. Se eu acho que eu sou filho por um mérito meu, pelas escolhas que eu faço, isso faz com que, né, eu perca o sentido real do que seja filho de Deus. Então, se eu uso isso com prepotência, então aí é negativo. Se eu uso como, né, respeitando os outros, somente eu sou filho de Deus? Não. O mesmo amor que Deus tem para comigo, ele tem para com todas as pessoas, né? Então, são filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito e assim passam a tê-lo como Pai Celestial dele, recebendo proteção e disciplina. A gente vai analisar cada um desses itens, na próxima oportunidade a gente começa, né, e a gente vai conhecer melhor o âmago, né, o verdadeiro sentido de tudo isso que está sendo mencionado aqui, tá? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre a história bíblica, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver, é isso mesmo. Deixa eu botar aqui sobre a história bíblica. Ok. Na história bíblica, né, nós podemos analisar, isso aqui vai como uma introdução, né, sobre a história bíblica. A gente pode chamar atenção para o seguinte: tem alguns episódios, alguns períodos que a gente pode destacar quando a gente vai estudar a história bíblica. Então tem aqui, para melhor entendermos a sequência histórica, né, que é abrangida pelos textos bíblicos, podemos dividi-la, a história bíblica, em períodos. Então, até 2000 a.C. é o período anterior a Abraão. Abraão se torna importante aí porque para Moisés, né, no trabalho que Moisés teve de interpretar a revelação de Deus, é a partir de Abraão que o povo de Israel vai se formar. Tá bom? Então, para o texto bíblico, então, a história pode ser dividida a partir de Abraão. Antes de Abraão, depois de Abraão. Até 1500, veja só, 500 anos depois, né? Então, 1500 anos antes de Cristo é o período patriarcal até Moisés no deserto com o povo de Israel. Até 1500. Até o ano 1000 a.C. é o período de organização de Israel como nação até o rei Davi. Tá? Isso, o ano 1000. Até o ano 500 a.C. é o período da nação dividida em Israel do norte, com 10 tribos, e Judá no sul,
com duas tribos até a deportação para a Babilônia. Isso até 500 anos antes de Cristo. Mais ou menos, tá? Até o nascimento de Jesus, veja que os períodos são de 500 em 500 anos. Até o nascimento de Jesus, né, com Israel sob o domínio estrangeiro e o cânon do Velho Testamento fechado em 39 livros. Até 500 depois de Cristo, tá? 500 depois de Cristo, com a formação dos textos e do cânon do Novo Testamento e o domínio mundial do catolicismo em nome do cristianismo, tá? Deixa eu botar aqui só para poder, depois eu vou botar uma ilustração aqui para na próxima conversa nossa a gente ver essa ilustração, né? Porque isso vai ajudar muito a gente a compreender essa sequência de 500 em 500 anos, não é? E como tudo foi acontecendo, tá? Estou anotando aqui, porque se eu não anotar eu esqueço. Então, muito bem. Isso, 500 anos. Até o nascimento... Até 1000 anos depois de Cristo, com a Idade das Trevas, em nome do cristianismo e a divisão do cristianismo no mundo. Até o ano 1000. Até o ano 1500, sempre 500, olha que coisa interessante, né? Com a formação e com a formação do protestantismo no mundo. O catolicismo já existia, agora, a partir de 1500, a formação do protestantismo. Até o ano 2000, agora, que aconteceu aí atrás, né? Até o ano 2000, com a fragmentação do protestantismo bíblico, em bíblicos, pentecostais, neopentecostais, pseudo-pentecostais e muitos outros. Tá bom? Então, essas são as divisões que a gente pode conseguir, né, ver, observar na história da humanidade. Tá bom? Ok, vamos aqui. Então, esse seria o último momento, né, para a gente conversar aqui sobre tudo isso. E lembrando que nós estamos vivendo três momentos do nosso culto. Um é das 7h30 até as 7h50. A outra é das 7h50 até 8h10. E o terceiro momento é de 8h10 até 8h30. Tá bom? E a gente está se arrumando devagarinho, né, se ajustando para que a gente possa... Por que tudo isso? Porque foi uma maneira, né, algumas pessoas estavam pedindo que fosse destrinchado todos os temas que a gente estava conversando, para facilitar até para que elas usassem em outros momentos, né, aquilo que a gente tem refletido aqui nesses estudos, nessas conversas. O primeiro momento a gente está chamando de devocional. O segundo momento é reflexivo. E o terceiro momento já é mais teológico, tá? Então, basicamente é isso que está acontecendo. E a gente então fica aqui e a gente vai se despedindo. Eu vou colocar aqui a musiquinha, né, para finalizar o nosso encontro. E amanhã, 7h30, a gente vai estar de volta, mais ajustados e melhores, né, na nossa atuação naquilo que estamos fazendo aqui. Tá bom? Então, Deus abençoe. Deus continue usando muito você nesse dia para a glória dele e na vida de muitas pessoas ao seu redor. Tá? Até mais.